Olá pessoal, bem-vindos à Odontologia Objetiva, mais um episódio no ar para vocês. E hoje o nosso assunto é: o seu mockup testa o quê? Quais são os parâmetros que você observa quando você faz aquele ensaio? Nesse ensaio que você faz, esse ensaio reflete o objetivo que você procurou alcançar no seu planejamento. Como é que está o seu planejamento? Que objetivos você tem, que meta você tem para o tratamento que você oferece para os seus pacientes? Então, esse é o nosso tema de hoje. O que você testa com o seu mockup? Olha, esse é um dos episódios aqui que eu estava ansioso para falar, viu? Porque realmente a gente tem falado muito de diagnóstico, tem falado muito de planejamento e agora a gente chega já à concretização disso, que é o mockup, né? Para quem às vezes está ainda chegando agora aqui, a gente está na segunda temporada, esse episódio está indo ao ar, justamente para te ajudar a enxergar o mockup como uma ferramenta poderosa, tá? Não só de marketing e venda, porque ela tem essa função Com muito certeza. importante, mas principalmente para você testar outros aspectos que nós vamos falar aqui durante esse episódio, esse programa. E se você está gostando já dos nossos podcasts, a primeira coisa que você faz é clicar aqui no curtir e também já encaminha para a galera, porque eu tenho certeza que essas informações vão ajudar mais dentistas, assim como tem ajudado a gente, né, Amanda? Com certeza. Então, pessoal, o mockup, ele é uma réplica do nosso planejamento, né? Você faz o seu diagnóstico, você faz o seu planejamento e o resultado do seu planejamento, né, aquele encerramento que você obtém do seu planejamento, você vai testar no paciente. E será que você tomou os devidos cuidados? Será que você tem claro na sua mente qual é o objetivo, onde você quer chegar com o seu tratamento? Porque essa fase do mockup, ela é muito interessante para você, para mostrar para você, como dentista, observar não apenas as questões estéticas, que é aquilo que vai motivar o seu paciente muitas vezes a fechar o tratamento, mas ele vai mostrar também se essas restaurações, se esse tratamento que você está propondo para o seu paciente vai ser funcional, se ele vai dar equilíbrio, se ele vai dar saúde para o seu paciente. Você observa essas características no seu mockup? Aonde você quer chegar com o seu planejamento? Então, essa introdução aí é justamente para você entender que, para quem às vezes não está acostumado a usar o mockup, tá? O mockup nada mais é do que um ensaio, né, do planejamento, ou seja virtual, seja um planejamento às vezes virtual, né, às vezes planejamento 100% digital, seja planejamento de encerramento. Aí, como você faz seu planejamento, a gente tem até alguns episódios que relatam a nossa forma de fazer planejamento de uma forma mais assertiva. Mas o foco aqui agora, e se você está perdido em relação a depois desse episódio, você procura o episódio de planejamento, que a gente fala bastante sobre uma estratégia replicável de planejamento, beleza? Então, assim, nós vamos partir do princípio que você fez seu planejamento, tá? O que a gente mais costuma ver, Amanda, e isso é o que motiva a gente estar conversando aqui hoje, é que a grande maioria dos profissionais usa essa ferramenta do mockup mais para uma análise de venda. Porque, para a galera entender o seguinte, chega um paciente... De maneira motivacional. Motivacional, exatamente. Chega um paciente, às vezes, com os dentes feios. Eu não estou nem falando de doença oclusal, de parafunção, estou falando de dente feio, independente da análise funcional. Esteticamente, os dentes não estão legais, as proporções não estão legais, o desgaste, a cor, enfim. Aí a gente faz uma análise estético-funcional, a gente, praticamente, o pessoal do Clube D com certeza faz, mas muitas vezes as pessoas fazem análise puramente estética, ou seja, usam até um aplicativo, ou usam fotos, ou usam às vezes o Keynote, PowerPoint, para simular, né, possíveis tratamentos, ou seja, fazer um planejamento digital de uma forma um pouco mais rápida. Eu não acho isso errado, não. Eu acho, às vezes, em alguns momentos é importante até para o paciente ter uma ideia estética do que vai acontecer. Existem algumas críticas em relação a aquilo que o digital às vezes não é o que vai ficar no real, tomar cuidado com isso, mas a gente não vai estar muito nesse meio, não. Eu só quero dizer assim, que tudo bem,
Se você faz isso, o alerta que a gente vai dar vai ser exatamente por causa de que tem muita gente que faz o negócio, faz o planejamento, faz o encerramento, faz o que tem que fazer, tá? E depois, na hora do teste ali, subutiliza aquele teste, deixa de aproveitar aquele momento tão importante para analisar somente o aspecto motivacional e emocional, né? Perfeito. Então, no momento desse teste, ele não deve ser apenas estético, ele deve ser funcional também. Então, é a oportunidade que a gente tem de observar se aquilo que a gente planejou, no nosso caso, né, no caso dos alunos aqui do Clube D, que eles planejaram de maneira funcional, no articulador, se a gente conseguiu transferir isso para a boca do paciente. Então, pedir para o paciente repetir aqueles movimentos, né, observar as interferências, e muitas vezes a gente pode até utilizar esse mockup para ele ficar um pouco mais de tempo, se o paciente precisar de um período de adaptação maior, para quando eu for entregar as restaurações finais, ele já está com a sua musculatura condicionada, né, com a sua nova posição mandibular, que a gente vai oferecer nesse tratamento para ele, já mais adaptado, para que assim a aceitação de maneira fisiológica, de maneira geral, a aceitação seja melhor, seja mais tranquila. Exatamente. Então, assim, vamos dividir aqui esse momento em 2 etapas. Etapa número 1, mockup motivacional e os perigos dele. Etapa número 2, o mockup como uma ferramenta de teste a médio prazo, porque a maioria das vezes, inclusive, acho que a maioria das vezes que a gente faz o mockup, realmente o mockup ele tem uma coisa muito fugaz, né? Você te põe, experimenta e tira. Com certeza, a gente tem mais essa frequência do que deixar, né? Assim, é mais comum a gente usar pouco tempo. Mas vamos colocar aqui assim, quais são os perigos ou qual é o risco de você, às vezes, olhar só para o aspecto estético e, às vezes, inclusive, pior, só pela face vestibular. Inclusive, tem um episódio que foi um dos mais assistidos até agora, que é o episódio da face palatina, lentes, né? que a gente fala da face palatina, exatamente pegando nesse aspecto, pegando que a face palatina, ela tem uma importância muito grande, não estética, mas funcional. Então, a partir do momento que você olha só para o vestibular e faz aquele tanto de mentex vestibular, você resolve um problema no paciente, às vezes piora, mas vamos considerar que melhora o aspecto estético, né? Você vai deixar o paciente mais feliz esteticamente. Mas será que, se você olhar um pouco a mais, sabe, o que às vezes me deixa às vezes agoniado, é que, às vezes, por uma questão proporcionalmente pequena, até inclusive no orçamento do paciente, você deixa de promover saúde, você deixa de, inclusive, preservar o seu próprio tratamento. O seu trabalho, promover longevidade para o seu trabalho. E, melhor, o fato de você não olhar a parte funcional vai te tirar um grande diferencial agora. Agora, com todas as consequências aí dessa fase do isolamento social, da pandemia, do Covid, que a gente está vivendo isso, não sei quando você está assistindo esse podcast, mas a gente está vivendo isso agora em agosto, setembro de 2020. De novo, né? Está com algum problema, não falaram mesmo, eu queria saber. Então, a gente está vivendo esse momento diferente e a gente sabe que hoje, para você ter sucesso, tem que ter um plano para seguir. E esse plano está justamente em você oferecer para o seu paciente algo além do estético. O estético é uma coisa que nunca vai deixar de ser um ponto importante, com certeza, daqui já está, né? Tanto que, enfim, as pessoas continuam procurando, talvez com menor intensidade, mas com certeza o paciente que está hoje evitando sair de casa, o paciente que está evitando investir com tratamentos, se você conseguir mostrar para ele algo além do estético, a chance de você converter essa proposta de mockup, a proposta de teste em um tratamento efetivo, aumenta muito maior.
aumenta muito mais. Pois assim, o que me motivou a trazer esse tema aqui hoje, Marcos, foi porque eu estou observando que muitas empresas, muitos centros de planejamento, né, esses laboratórios mais modernos que oferecem o serviço para o dentista do planejamento virtual dos casos, eles já estão conscientes, né, dessa visão mais ampla que a maioria dos dentistas está tendo hoje, dessa visão voltada para a função, não apenas para o estético, e já estão oferecendo esse tipo de serviço, né, quando recebem os modelos ou os escaneamentos, né, para fazer um planejamento, o próprio laboratório já está oferecendo essa análise funcional e já fala para o dentista se aquele paciente ele precisa fazer algo além do planejamento estético. E o objetivo aqui é mostrar para quem está assistindo esse programa a importância de você ter essa noção, de você ter essa consciência desse planejamento mais global, né, mais voltado para o funcional, porque essa novidade está pintando por aí para todo mundo. Né? Então, os laboratórios eles já estão oferecendo, eles já vão falar, olha, o seu paciente ele precisa fazer um planejamento não apenas da arcada superior, mas vai envolver alguns dentes inferiores. Então, é muito importante que vocês já tenham essa visão que a gente mostra, né, do diagnóstico no articulador, da necessidade de devolução do equilíbrio, para que o seu planejamento possa te entregar a possibilidade de um ensaio não apenas estético, mas um ensaio funcional. Porque nesse momento, quando você testa no paciente um planejamento que devolve as guias, que mantém o paciente em equilíbrio, o que o paciente vai enxergar é a estética que ele está ganhando, né? A previsão de tratamento que você está entregando para ele, mas você, como dentista, vai ter a tranquilidade de saber que você vai executar aquele tratamento, vai entregar o tratamento de forma controlada, e que você vai ter bons resultados ao longo do tempo. Exatamente, porque a grande questão, Amanda, é que a gente realmente tem essa já uma série de consciência gerada, né, nos últimos anos, a gente militando em cima dessa nosso podcast, é a segunda temporada, a gente já tem aí o nosso canal do YouTube já tem mais de 4 anos que milita no sentido de continua gerando essa informação da importância da análise funcional, de como que as coisas funcionam fisiologicamente e como que isso pode repercutir no seu resultado dos dentes ou dos tratamentos realizados. E ainda bem que cada vez mais a gente vê um nível de consciência de uma parte dessa população de dentistas já cobrando isso, no caso dos alguns técnicos já cobrando essa questão a mais do dentista, e o próprio dentista querendo buscar como fazer isso de forma replicável, porque existem várias formas de se fazer as coisas, a gente acha isso vários dentro do canal do Instagram, tem várias gente ensinando vários jeitos, e tudo bem. Só que tem jeitos mais difíceis, tem gente que exigem mais experiência do operador, e tem jeitos que são mais replicáveis. E eu costumo dizer que esses jeitos mais replicáveis, eles são mais interessantes para começar, depois você vai para o mais sofisticado. E os laboratórios, como você falou, o Play Center aqui de Brasília mesmo, a Trion, que é um laboratório digital, para quem já está trabalhando com o mundo digital, que eles fazem isso já e fizeram o nosso curso, os planejadores fizeram o nosso curso, para entender e orientar o dentista. Então, já está vendo essa cobrança, olha, fazer só esses 6 estéticos que tem mais chance de dar problema no futuro, o que tal fazer mais esses outros dentes, devolver essas guias, etc. Então, essa consciência é importante. Agora, o que mais me chama a atenção é assim, que os profissionais que estão muito focados na estética e que ganham dinheiro com isso, eles não têm noção que eles podem ganhar mais. A questão é que, aí que tá, olha, vamos fazer a matemática seguinte. Por conta de pouco conhecimento a mais, porque a pessoa não vai desaprender tudo que ele aprendeu, os preparos que eles fazem,
que se faz minimamente invasivo continua, a técnica de cimentação que já está bem feita continua, enfim, todos os aspectos que já continuam. Ou seja, um pequeno conhecimento a mais, que é o que a gente vai falar aqui hoje, pode te gerar, além de mais segurança, além de longevidade, vai te gerar também recursos financeiros, porque você vai enxergar aquelas 10 lentes estéticas, mas vai para a gente, tem que fazer alguns dentes inferiores. Mesmo que faça depois, mesmo que faça, às vezes, em outro material, faz em cerâmica, faz em essa é a resina. questão, né? Porque como essa informação já está acontecendo nos laboratórios, eles já vão entregar para o dentista essa sugestão, o dentista que não tem essa visão vai receber a sugestão do laboratório, né? E muitas vezes pode pensar, né? Não, meu paciente ele me procurou para fazer 6 lentes na arcada superior, o laboratório veio aqui me dizendo que precisaria envolver outros dentes, mas meu paciente não vai querer fazer, está sem condições e tal. E aí acaba, se ele não tiver esse conhecimento, ele acaba ignorando essa indicação, pensando que seria só algo para refinar a estética, e não é. E ele tem que ter essa consciência de que se o paciente ele não puder fazer todo o tratamento, ele tem diversas maneiras de equilibrar o paciente com outros materiais, de maneira provisória, porém mais duradoura, né? Mas entregar sempre para o paciente um tratamento de equilíbrio. Então, o dentista ele tem que ter essa consciência hoje, né? De como planejar o seu paciente, independente da queixa do paciente, se ele tem presentes em boca os sinais de desequilíbrio, você tem que ter essa consciência, essa capacidade de fazer um planejamento que seja funcional e, por consequência, estético também. E aí entra uma característica muito interessante, Amanda, do que a gente está comentando, né? Que é assim, o paciente procura o profissional baseado naquilo que ele deseja e está tudo certo. A gente tem que saber escutar isso. Mas nós temos também a obrigação de orientar aquilo que a gente acha que é importante. Então, assim, se o paciente tem condições de fazer só 6 lentes superiores de cerâmica, tá? Como a gente está simulando aqui essa hipótese, por questões financeiras, ele só pode fazer aquilo, e o só entre aspas, né? Que a gente sabe que o só é muito relativo, mas só pode fazer aquilo, mas você sabe que tem que fazer outras coisas, você mostrar para ele, provar para ele que é importante mexer em outros dentes para evitar que aqueles dentes fiquem pequenos de novo, evitar que aquelas restaurações que estavam quebrando quebrem de novo, pode levantar ali do paciente uma consciência de necessidade de aportar mais um pouco. E se ele não puder aportar mais um pouco, cara, quantas vezes eu já fiz restaurações em resina, dentes inferiores, mesmo que sem cobrar para garantir o meu. Porque se você, para pensar, se soltar uma lente dessa, você tiver que refazer, por mais que você vai pôr a culpa no paciente, porque ele não fez o tratamento todo, vai adiantar? A culpa vai ser sua de ter soltado. Com certeza, e muitas vezes o paciente, ele não era o intuito dele fazer os outros dentes, porque ele não sabia o motivo. Ele não via necessidade. Aí se você mostra para ele por A mais B, que é a odontologia objetiva, que é a grande sacada nossa é odontologia objetiva, ou seja, é você transformar aquilo que é subjetivo em algo objetivo. E o fato de você ter essa relação objetiva com o seu paciente faz com que, primeiro, ele nunca mais esqueça o que você está falando para ele. Então, ou seja, o paciente chega na sua cadeira com um monte de coisa, ele senta e diz, cara, nunca ninguém me disse isso. Nossa, não faz sentido isso. E ele pode até não fazer por vários motivos, mas ele não vai esquecer daquilo que você falou. Aí vai embora. Aí ele vai quebrar um dente de novo, por exemplo, e vai em outro dentista, às vezes porque está mais perto da casa. E chega lá, o dentista fala que é por causa da comida, que é dura. Vai pôr a culpa na chuva, no sol, sei lá. E não vai conseguir explicar, né? E aí esse dentista fala, o outro dentista. Ele não esquece, e ele volta. Gente, o que mais acontece hoje são os retornos dos pacientes que a gente atendeu um ano atrás, orientou, explicou, o paciente não podia, não quis, e hoje ele volta e fala, cara, agora eu entendi por que você está falando isso. Aconteceu exatamente isso no outro dente. Você previu que ia acontecer isso, aconteceu, e eu realmente quero evitar. E aí,
A gente não pode privar o paciente de orientação. Por exemplo, vou falar o que aconteceu comigo essa semana e é fato. Chegou uma paciente lá com a filha e com, assim, aspecto visual de pessoa bem simples, muito simples. E aí, eu sempre trato todos, dos mais simples aos mais com aparência de ricos, vamos colocar assim, tá? Da mesma forma, justamente porque eu já aprendi isso que eu quero explicar para os nossos ouvintes sobre a questão de como você está testando o seu mocap. E aí, eu poderia muito bem ter oferecido só aquilo que ela me procurou. Ela me procurou porque tinha fratura, tinha um dente, era um implante, ou seja, era um problema específico, ela foi lá para um problema específico. E na conversa que eu tive com ela, né, eu orientei e falei, olha, eu expliquei exatamente como eu falo para vocês explicarem. Olha, tudo bem, quebrou. Mas você não acha estranho só esse dente quebrar? Você não acha estranho por que esse dente quebrou? Vamos pensar, olha só, olha que o lado de cá, quando você arrasta, não toca, o lado de cá toca. Ó, o lado de cá, enfim. Aí a gente faz essa dinâmica diferente da consulta, que vai além de olhar o raio-x e passar um preço. E aí o paciente já te olha de forma diferente. E aí eu falei, e eu sempre falo, seja rico, seja pobre, né? Falo, olha, eu estou te orientando o que tem que fazer. Se você puder fazer isso, vai ser bom para você, principalmente. E eu vou ter o maior prazer em fazer. Mas se você puder fazer só esse aqui, ótimo, vamos fazer só esse aqui também. A gente pôs para uma placa, protege e tal. E aí, essa paciente que chega lá e fala que quer fazer o todo, eu quero montar um eu quero ver isso. Me monta. Monta. Aí chega a semana passada, aí eu montei e serei, cara, seramos 20 dentes. Ô, Marcos, você já ouviu falar na história do barato que sai caro, né? Exatamente. Então, assim, o paciente, quando você explica para ele, né, que você está oferecendo para ele é proteção, ele vai entender que se ele não fizer... também, né? Proteção e prevenção, ele entende que se ele não fizer, ele vai ter problemas novamente. E aquele tratamento, né, se ele fizer só aquele tratamento pontual, ele vai voltar a ter problema naquele dente, vai continuar gastando com aquele dente. Então, seria o barato que sai caro. E o mais interessante disso tudo com essa paciente foi o seguinte, aí eu orientei, o dente já estava com problema, não tinha nada, já, enfim. E eu orientei e falei, olha, inclusive antes de fazer esse implante, eu acho que você devia estudar. Por quê? Porque às vezes já faz mais coisas junto. E aí ela, ou seja, como é que eu vou falar? Ela comentou isso, que ela já tinha ido em 2 dentistas antes e os 2 agoniados para fazer o implante hoje. Como se o implante fosse a solução. E aí, quando você começa a enxergar desse jeito, você coloca o implante como parte do tratamento. A solução não está no implante. Foi o que eu falei para ela, olha, fazer esse implante aí não vai resolver o problema. Vai resolver o problema do dente que está banguelo. Ok. Mas o que fez o dente ficar banguelo vai continuar. Só que agora vai forçar outro. E está forçando tal dente. E ela, está forçando. Inclusive, eu estou sentindo sensível já. Então, e aí, o que aconteceu nesse dente que quebrou, que foi um processo, não é uma coisa rápida, vai acontecer no outro. Porque se eu colocar meu implante aí, eu não vou deixar o meu dente do meu implante levando a porrada. Vai ser outro dente. Então, assim, quando você começa a valorizar mais o planejamento como um todo ao que está ali, ele pelo menos entende, Amanda? Assim, e quando eu fiz o ensinamento, eu falei, caramba, são muitos dentes. Aí eu expliquei para ela, olha, aí eu mostrei o modelo antes, mostrei as bastos e tudo, e mostrei o modelo inicial. Eu falei, olha, para tirar isso aqui tem que ser desse jeito, são 20 dentes. E aí, a gente precisa ver os materiais. Aí a gente começa a ficar cheio de dentes, porque 20 dentes, vezes o valor que você quiser cobrar aí na sua região, sei lá, não dá um valor baratinho. Mais uns 5 implantes, que já tinha outras falhas, porque como eu vi as outras falhas, eu falei, pô, já faz tudo junto. Então, ficou um orçamento bem maior. E eu apresentei aquilo com segurança, mas assim, explicando para ela, olha, se você quiser fazer só esse implante, a gente faz. Com alternativas, né? E aí ela, eu quero fazer o todo. Me surpreendeu o fato dela ter elevado o nível de consciência dela e compreendido.
E tem mais, e normalmente esses pacientes que chegam com muitos tratamentos na boca, eles já desacreditam também dos dentistas, porque às vezes o dentista oferece uma proposta de tratamento e faz, aí daqui a pouco tem que fazer de novo. Aquele dente, esse, que eu estou fazendo implante, já fizeram 3 coroas, ou seja, ela já estava ali meio que, pô, vou fazer implante. Aí, se eu fizer implante, nunca mais eu vou ter problema. Eu falei, não quer dizer isso não. Se a boca estiver equilibrada, pode sim. E às vezes, eu vou tentar fazer de tudo para você não ter problema no meu implante, mas os outros dentes vão estar desprotegidos. E aí ela entra nessa fase. Então, nessa hora, Amanda, entra a questão do mocap que você está falando. Porque se ela tivesse procurado fazer estética e eu propusesse só estética, talvez eu fizesse só os... E talvez ela não aceitasse. Não aceitasse porque, sim, aí é que entra a questão de elevar o nível de consciência do paciente. Né? Porque quem já é aluno do Clube D já está acostumado a ouvir o termo mocap funcional, né? Porque a gente... esse ensaio que a gente faz é para a gente ter previsibilidade do que a gente vai entregar, é para eu conseguir ver no paciente, mostrar para ele onde eu quero chegar com o meu tratamento, a gente deve, no planejamento, né, às vezes até antes de enviar arquivos ou modelos, articulador para o laboratório realizar aquele enceramento como um todo, a gente fazer o nosso mockup funcional, o nosso enceramento funcional, né, procurando entregar as características ideais que eu quero que o paciente tenha ao final do tratamento, fazer esse primeiro ensaio funcional com o paciente, né, e fazer esse teste, né, das funções, se eu consigo devolver uma postura de equilíbrio para a mandíbula, se eu consigo devolver as guias de proteção para aquele paciente, e já nesse ensaio funcional, o paciente já nota toda uma diferença de postura muscular, de postura da face, e, né, além da questão estética que ele também observa. Fora a questão da postura mesmo. Postura mesmo. Então, assim... Quantas vezes a gente mexe na boca e o paciente, ele já percebe que ali tem algo a mais, quando você já faz o seu primeiro ensaio, que é o mockup funcional. Exatamente. Né? E partindo desse mockup funcional, quando você finaliza o seu enceramento como um todo e testa, né, no mockup mesmo, além de ele vai ser motivacional, acho que em dobro, né, porque o paciente vai sentir a estabilidade que ele tem na hora de fechar, né, de ocluir os dentes. Ele vai sentir que ele consegue fazer os deslizes da mandíbula de maneira mais tranquila, coisa que ele não conseguia antes, e de quebra ainda ele ganha tem todo o ganho estético que ele percebe também. E o ganho estético dado não só pelos dentes novos, pelo novo tamanho dos dentes, dado também pela postura como um todo. Então, assim, para a gente encerrar, eu acho que ficou muito legal esse episódio aqui, para a galera começar a ter uma consciência da importância de fazer o mockup, lembrando que o mockup funcional nada mais é do que o mockup que vai ver estético, é motivacional, você tira foto, cria toda aquela atmosfera estética que é importante também, gente. A gente não está diminuindo isso. Só que nós estamos colocando um outro aspecto que é negligenciado, que é o funcional verdadeiro. Tá? E aí o paciente ele passa a ter, dentro dessa nova percepção, uma realidade diferente. Ele passa a ter uma percepção sobre o profissional que está fazendo diferente. Ele passa a ter, do profissional que está executando aquela atividade, uma percepção diferente. E um dos objetivos, né, do mockup motivacional, né, é fazer o paciente desejar aquele tratamento, né? Meus dentes ficaram tão bonitos nesse teste, eu quero ter esses dentes. Mas quando o paciente, além de ver que os dentes ficaram bonitos, ele sentiu o conforto que aquele mockup proporcionou para ele, ele passa a desejar o tratamento de maneira diferente, ele passa a observar que ele precisa ter aquele conforto. Exatamente. Então, assim, então, se você faz o mockup, você já costuma fazer seus mockups, se você tem o hábito de usar essa ferramenta, e se você não tem esse hábito, tenha, tá? O mockup ele é uma ferramenta de fechamento de orçamento, às vezes, até de definição de planejamento, até por ser, eu gosto de dizer, Amanda, queime bastante combustível ou amole o machado nos planejamentos.
alinhe a sua relação de tratamento ideal com o que o paciente acha que é o tratamento ideal. Você precisa alinhar isso, e a melhor forma que existe disparado é o mockup funcional. A partir desse momento que você tem o mockup funcional, ele de forma extremamente alinhada com a fisiologia, com a estética, com o deslize dos movimentos, e você passa a oferecer para o seu paciente uma proposta que vai além daquilo que ele está esperando, você tem aí uma grande chance de melhorar o seu orçamento, o seu faturamento do consultório. Você tem uma maior chance de desenvolver uma relação melhor com o seu paciente, comunicação com o seu paciente, comunicação com o seu laboratório, a comunicação com a sua equipe, o que você vai fazer primeiro, o que vai fazer segundo, até para executar esse planejamento, você tendo isso nítido na sua cabeça, o que tem que fazer, você executa melhor, você coordena melhor. Então... Sim, porque você é de posse de um planejamento que devolve equilíbrio para o seu paciente, você já fechou ali o seu tratamento, né? Então, você pode escolher a maneira que mais lhe convém, que mais convém ao paciente, de transferir aquilo para a boca. Exatamente. Então, assim, como normalmente a gente estimula os nossos alunos a fazerem os seus planejamentos, então ele já sabe, é igual o piloto de corrida que dá várias voltas antes da corrida. Quando chega na hora da corrida, ele já sabe ali o que tem que fazer, a curva como ele tem que entrar, entende? Exato. E quando você faz o seu planejamento, você namora, você aumenta aqui, tira dali, faz aqui, desliza daqui, desliza, sabe? Você brinca com isso, chega na hora de executar, você, putz, aqui esse cliente tem que ter 13, então vou deixar 13. Cara, aí você faz com 13, aí o paciente gosta. Ou seja, todo o workflow de pré-tratamento, tratamento e pós-tratamento flui muito melhor a partir do momento que você entende a importância de você pensar no mockup funcional, que vai além do estético e motivacional. O funcional ele soma todas as possibilidades que você tem de teste em um só. Então, se liga aí, tá, com o seu mockup, aproveita e assiste os outros episódios, né, Amanda? Porque esse aqui ficou show. Legal. Eles se complementam e eu espero que vocês estejam aproveitando bastante. Essas dicas que a gente está passando aqui são, na verdade, dicas clínicas mesmo, né? Do dia a dia, do dia a dia. Sem firula, sem mimimi. Para vocês entenderem a importância de se aprofundar nesse tema depois. Então, se você está curtindo isso, clique em curtir aqui, se for no YouTube. Se você estiver assistindo ou escutando o podcast, clique em compartilhar, manda para a galera, manda para os amigos, manda para os inimigos. Eu tenho certeza que todos os dentistas aí, eu acho que assim, seria interessante a gente ter acesso a essas informações. E se você quiser saber mais também sobre as nossas propostas de como fazer, assiste aqui no canal do YouTube. Se você não sabe, é só procurar Desoclusão, aparece no nosso canal do YouTube, e você assiste vários outros episódios, várias aulas, vários seminários com os alunos, discussão de casos clínicos. A gente tem vários vídeos de conteúdo ali que vão te ajudar a realmente conseguir aí uma nova proposta para os seus pacientes de enxergar a odontologia. É isso aí, pessoal. Então a gente se encontra no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau.